Vou falar com ele, tá aqui, ali, ó. Tá, Eli, mentindo galego, que não toma esses remédios aí. Tomei não. Então não toma, não? Só tomo remédio pra gota e pra esofagite. O povo também não quer saber disso não, mas eu tô só dando uma explicação aqui. Eli, mas o povo quer saber, Eli Lopes, qual é o risco que existe em tomar aspirinas sem uma orientação médica, sem uma necessidade expressa, Eli Lopes? Boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos nossos telespectadores. Olha, Joelson, principalmente no interior do estado, as pessoas têm muito hábito de tomar a aspirina para afinar o sangue, entre aspas, que é um conhecimento já bem antigo. Só que a gente foi, por curiosidade, tentar descobrir se realmente isso acontece, quais são os riscos do uso contínuo da nossa conhecida aspirina, que é o ácido acetil salicílico. E a gente foi pesquisar para o nosso telespectador para esclarecer e tirar essas dúvidas. Vamos acompanhar. Quem nunca tomou um AS? O ácido acetil salicílico é muito comum, barato e pode ser encontrado em qualquer farmácia. Mas como todo medicamento, deve ser usado por prescrição médica. E dependendo da dose usada, os efeitos são completamente diferentes. A conhecida aspirina tem como princípio ativo esse ácido, o acetil salicílico, também conhecido como AS. Ele serve como antitérmico, anti-inflamatório e analgésico. Em caso de uso contínuo, esse medicamento é um anticoagulante também. A partir da dose de 500 miligramas, ele é anti-inflamatório, antitérmico e analgésico. Em doses baixas de 100 ou 200 miligramas, inibe a ação das plaquetas do sangue. Fomos até esta tradicional farmácia de manipulação para mostrar a fabricação do remédio. O princípio ativo, que é o ácido, é misturado a protetores gástricos. Eles vão para o misturador e garante a homogeneização do produto. Depois, ele é encapsulado e entregue ao consumidor. A procura é grande. Uma caixa com 30 unidades custa entre R$ 8 e R$ 10. Esta farmacêutica alerta para os cuidados no uso. Ele precisa da recomendação médica. Em caso de dúvida, deve-se procurar o farmacêutico para conversar, porque não se pode estar tomando medicamento sem a indicação. O medicamento ele tem benefícios, mas caso ele seja usado de maneira incorreta, ele pode trazer prejuízo para a saúde do paciente. Alguns idosos usam a conhecida aspirina para afinar o sangue e evitar ataques cardíacos. Mas este neurologista afirma que não deve ser usado sem orientação, porque tem efeitos colaterais sérios. As pessoas não podem deliberadamente usar aspirina. Sim, não pode tomar porque evita o infarto, afina o sangue, só que esse afinar do sangue pode causar efeitos colaterais indesejados, como sangramentos uretrais, né, na bexiga, na urina, equimose, sangramento na pele, ele causa muita irritação gastrointestinal, então tem que ter parcimônia, tem que ter indicação médica para o uso da aspirina. Joelson, e nós viemos buscar essas respostas para saber mais sobre esse assunto, quem deve usar, se pode todo mundo usar ou não. Nós viemos conversar com o professor de cardiologia da Universidade Federal do Piauí, o doutor Paulo Márcio, que vai tentar tirar essas dúvidas da gente. Boa tarde, doutor. O senhor já operou muitas pessoas com problemas cardíacos e, em seguida, o senhor já receita o uso do AS, do ácido acetil? Boa tarde a todos. A aspirina, sem dúvida alguma, foi um dos grandes avanços da medicina para salvar vidas, porque o infarto, que é quando uma veia do coração entope, e o derrame cerebral, que são as duas doenças que mais matam no mundo inteiro, tem o seu curso natural modificado totalmente com o uso da aspirina. Um remédio simples e barato e que salva a vida. Agora, todo remédio tem seus efeitos bons e tem seus efeitos ruins. A aspirina é o protótipo deste. Ele salva a vida por um lado,
e, por outro, ele pode até matar. Assim sendo, o uso racional e correto tem que ser a meta de qualquer médico e de qualquer paciente que vai fazer uso dela. Por exemplo, o nosso telespectador que está em casa, eu, aqui a nossa equipe, a gente não pode simplesmente chegar numa farmácia e deliberadamente começar a usar aspirina. Tem que ter uma prescrição. Perfeito. A prescrição médica condiciona a medicação à responsabilidade de quem o prescreve, né? Mas, de um modo geral, para você que está em casa e que eventualmente tem risco de ter essa doença, porque os fatores de risco para as doenças como essa, como o derrame, o infarto, são todos, né? Como pressão alta, colesterol, diabetes, sedentarismo, estresse, história na família. Você se pergunta, meu Deus, o que eu posso fazer para eu evitar de ter essa doença? Enfim, você tem que mudar seu estilo de vida e procurar uma assistência médica. O uso dessas medicações, e já tem vários estudos médicos que comprovam o benefício, mas selecionam a utilização delas para quem já teve problema no coração. A prevenção, no caso, que a gente chama de secundária. Aquela pessoa que já teve um derrame ou já teve um infarto, esse sim, é obrigatório o uso dessa medicação, sem dúvida. Agora, aquele paciente que está fazendo prevenção, a utilização delas são em casos muito selecionados, porque o risco de efeitos colaterais, como por exemplo, doutor, sangrar a cabeça e ter um derrame porque a cabeça sangrou, ter um sangramento na urina, né, ter um sangramento no intestino, essas complicações por causa do uso do remédio, para quem nunca teve nada, são maiores do que o benefício. Assim sendo, há uma frase que a gente costuma dizer, eu costumo dizer a meus alunos e dizer para os meus amigos e pacientes que todo remédio é um veneno cujos efeitos bons fazem bem à saúde. Os efeitos colaterais fazem bem à saúde, mas todo remédio tem seus efeitos colaterais. Obrigada, nós conversamos com o cardiologista, professor da universidade, Dr. Paulo Márcio, esclarecendo para a gente sobre quando a gente pode usar aspirina ou não. Eu espero, Joelson, que o Galego tenha prestado atenção aqui à nossa entrevista com o Dr. Paulo e que, se precisar, ele use. Se não precisar, também não use, para não ter nenhum problema. Como o Dr. Paulo citou, a aspirina pode ser, inclusive, um veneno. Aquela inocente AS que a gente compra tão baratinho na farmácia pode ter efeitos muito graves se for usado de forma errônea e não prescrita pelo profissional da área de saúde. Joelson, é com você. Ok, Eli Lopes, muito obrigado, hein, Eli?